Eu já mencionei isso em outro vídeo, mas é muito louco pensar que a primeira vez que ouvimos o nome Elbaf foi há mais de 20 anos atrás e muitos de vocês não tinham nem nascido. A ilha mais antiga a ser mencionada nesse mangá e o arco que possivelmente tem muito mais hype do que o arco de Wano está prestes a chegar. Eu não queria nem colocar nenhum trauma em vocês, mas lembrem-se que eles comemoraram assim pra ir pra Ilha dos Tritões e a gente sabe o que aconteceu, né? Brincadeiras à parte, eu não acho que isso vai acontecer, mas é desse início de caminho pra Elbaf e esse capítulo que foi uma retcon enorme do Oda que nós vamos comentar aqui nesse vídeo. Então sejam bem-vindos ao canal Supernovas, eu sou o Léo e vamos para a review do capítulo 1123. Bom, antes de comentar a enorme retcon que foi esse capítulo, eu preciso comentar sobre como foi bizarro ver os vice-almirantes caídos no chão, apagados por conta do haki dos capítulos passados. De primeira, já é muito interessante comentar como os gigantes notam o poder que aquele haki teve. O haki do Joy Boy é comparado ou maior do que o do Shanks, isso vai depender da tradução. Como a tradução oficial não saiu ainda, eu tô me baseando na que eu li. E na que eu li, os gigantes falam que o haki do rei que apareceu nos capítulos é maior do que o do Shanks, mas não era ameaçador. Como eu disse, isso vai depender da tradução oficial. De qualquer maneira, eu também tendo a acreditar que o haki que apareceu no capítulo passado é sim maior do que o do Shanks. Afinal, é do Joy Boy que estamos falando. Não sabemos qual era o nível de poder que ele realmente tinha no passado. Tivemos uma amostra no capítulo passado que já é bem surpreendente para ser um fragmento do que ele possuía. E de qualquer maneira, é muito provável que em toda a história do mangá, o Joy Boy é a pessoa com a maior determinação que já foi vista. E a gente sabe muito bem que o haki e o haki do rei está intimamente ligado à determinação do usuário. Até porque em tradução literal, haki é diretamente determinação. E bom, acaba que é uma coisa subjetiva comparar os dois personagens, principalmente quando se trata de tradução, mas de qualquer forma, pelo que vimos até o momento, o haki do Joy Boy sai na frente do que o do Shanks. A gente já viu o Shanks abrir os céus, amedrontar um almirante que estava lá dentro do país de Wano, mas ainda assim não vimos ele derrubar vice-almirantes propriamente ditos, nem comandantes de Yonkou. Então não dá pra ter uma margem de comparação ainda entre os dois personagens. Vamos ficar com o que os gigantes falaram e o que foi apresentado no capítulo passado pra gente, que, senhoras e senhores, foi bem assustador. Eu até vi algumas pessoas comentando também sobre os vice-almirantes pelo fato deles terem caído no chão com o haki do rei, que é algo que nunca tinha acontecido antes. Eu entendo que o Oda realmente tem alguns probleminhas pra lidar com o nível de poder dentro da obra. Os vice-almirantes nunca tiveram um grande feito dentro do mangá, tirando o Garp, mas o Garp é um caso à parte, que ele já deveria ser almirante de frota há muito tempo e nunca quis. Só que, levando as coisas ao pé da letra, a gente tem que levar em consideração que estamos falando do Joy Boy, que talvez o personagem mais importante do plot da história e talvez um dos mais fortes desse mundo, que precisou de 20 reinos e enfim, a gente sabe a história de como ele caiu no passado. Então não acho que teve um erro de nível de poder nessa cena, mas é muito triste ver a Doll caída no chão. Tem um simbolismo muito bonito também na cena em que Luffy se despede de Emmet. Eu vi gente comentando que o Luffy estava muito insensível por rir e comemorar saindo da ilha e ver o Emmet praticamente desfalecendo e morrendo ali na frente dele. Só que a gente tem que lembrar que existe todo um simbolismo dentro do mangá sobre você sorrir diante da morte e de como todas as pessoas um dia vão ser só uma pilha de ossos e que apesar de tudo isso, a vida é um conto engraçado. O Luffy tá muito feliz e agradece aquele robô e vamos lembrar que apesar de que o Emmet tinha uma personalidade, ele ainda assim era um robô. Eu tinha comentado há muito tempo atrás em um dos reviews do capítulo de Egghead, lá no início do arco, de que poderia ter um paralelo muito bonito entre o Kuma e o robô que tava no ar, que aquele robô ia despertar e tudo, ia se mover pela batida dos tambores, assim como o Kuma se moveu com a tristeza da sua filha. E isso realmente aconteceu. Tanto Kuma salvou Bonnie e desfaleceu, como Emmet também fez isso. E é muito importante isso, porque é a forma como Oda escolheu para traçar a narrativa desse arco. Então esse desfecho pro Emmet é incrível. E bom, apesar de que ele ficou na ilha que está sendo praticamente destruída e afundada, eu ainda queria ver esse robô aparecendo de novo em algum momento. Como a gente viu no flashback passado, o que dá a entender é que o último movimento que ele faria em vida seria realmente liberar o haki do Joy Boy. Então realmente parece uma despedida para ele, mas espero que assim como outros personagens voltam, esse robô também tenha sua chance. Agora, tirando a polêmica e esse desfecho bonito pro personagem, vamos pro momento em que o Oda dá uma corrigida no que aconteceu no arco de Egghead. Havia uma problemática muito grande em relação ao traidor do arco de Egghead, que era York. Isso porque todos os Vegapunk compartilhavam a consciência e as memórias, então ficava uma dúvida, como é que eles não descobriram que a traidora era York? E como eles ficaram tão surpresos quando ela apareceu? Existiam vários fatos que levavam a acreditar que existia um traidor entre eles, e realmente foi notado, mas já no momento da ação, e também que ficava essa inconsistência de como teria
havia acontecido essa traição, como não havia sido descoberta e por aí vai. Foi algo que muita gente observou, inclusive a gente nos reviews de capítulo, de que tinha ficado essa lacuna aí no arco de Egghead, e o Oda nesse capítulo, quer dizer, ele tirou o capítulo inteiro pra corrigir essa falha. Lá no início do arco de Egghead, acho que todo mundo acreditava que Lily seria a responsável por ser a traidora, afinal ela é a representação do, entre aspas, mal, mas acabou que foi a ganância, a York, e isso faz jus, afinal, é isso que leva a tantas guerras no nosso mundo. Todo mundo tem algum mal dentro de si, mas só quando a gente é levado pela ganância que a gente realmente faz algo muito cruel ou muito terrível, a depender de quem for, claro. Para todos os efeitos, a traição caiu nas mãos da ganância. Eu quero adicionar um detalhe muito importante aqui. Nesse capítulo, mais uma vez, Vegapunk menciona que a Mother Flame foi usada de combustível para uma arma que o governo mundial usaria, e que foi com isso que eles destruíram Lulusia. Só que o Vegapunk não confirma que eles têm uma arma ancestral, ele supõe e acredita que é muito plausível acreditar que realmente possuam. Quer dizer, tá praticamente confirmado que realmente foi obra de uma arma ancestral, afinal é uma tecnologia antiga, porém... Contudo, entretanto, o Vegapunk não fala isso de fato, então Oda pode deixar essa lacuna pra gente acreditar que realmente seja arma ancestral, mas ele pode usar essa pequena brecha pra fazer com que o governo mundial possivelmente tenha uma réplica daquela arma, e não a arma de fato, e o combate entre armas até possa existir no futuro, na guerra final e por aí vai. Isso porque a gente já tinha sido introduzido há muito tempo atrás ao fato de que a Pluton tinha as plantas, e que a arma em si, Pluton, podia ser reproduzida caso caísse em mãos erradas. O mesmo pode acontecer com a Uranus, se for uma arma como Pluton, que pode ser reproduzida, que é uma tecnologia feita por homens e por aí vai. Então pode ser possível que o governo mundial antigamente tenha conseguido acesso às plantas de Uranus, tenha feito uma réplica, usado isso com a energia que o Vegapunk fez do século perdido, que é a Mother Flame, e assim ter esperado o momento certo para usar essa arma. E a arma Uranus ainda está escondida em algum lugar, e aí a gente poderia ter realmente um combate entre armas ancestrais na guerra final, como eu falei. Tudo bem, foi só uma linha do Vegapunk, tradução oficial não saiu ainda, mas de qualquer maneira é muito bom pensar sobre isso. Vai que o Oda realmente trabalha isso, mas de qualquer maneira vamos seguir com a narrativa do capítulo. Bom, Stella pode ter morrido, mas o Oda também deixou uma frase bem curiosa nesse capítulo que pode dar a indicar que alguns dos outros satélites ainda vão permanecer vivos, e até mesmo Shaka pode sobreviver, como muita gente já teorizou. Isso porque eles comentam o que exatamente seria a morte pra eles, e há uma chance muito grande que esses personagens ainda voltem, ou pelo menos apenas um deles, pra gente ter um remanescente do Vegapunk e o personagem em si não ter morrido, muito embora Stella já tenha ido dessa pra melhor. Pela primeira vez no mangá de One Piece, a gente tá realmente vendo alguém que morreu e tá vendo o corpo dessa pessoa morta, o que deixa bem claro, Stella realmente morreu e é isso mesmo. E falando desse gênio que era mais um copião da tecnologia do século perdido, também temos uma cena muito importante quando ele fala que a tecnologia, aquela garrafona que existe, que faz as nuvens da ilha de Egghead, ela precisava ser mantida para ajudar as pessoas a fugirem da elevação dos mares. Isso me remete muito ao Monte Fuji e uma história bem curiosa sobre Skype e o país de Wano. Vocês já estão cansados de ouvir eu dizendo que todas as ilhas relacionadas ao século perdido estão de alguma forma fora do nível do mar. Antigamente, desde o início desse canal, eu teorizava que era a respeito da destruição da Red Line, que isso ia causar um grande cataclisma, e aí todas essas ilhas precisavam estar fora do mar, ou para se proteger de Mu, ou para se proteger da catástrofe. Acabou que realmente era isso, e na verdade é uma inundação. Veja, Zou tá em cima do elefante, Wano tá em cima da fronteira, Skype está nas nuvens, a Ilha dos Tritões já tá debaixo d'água, o Crocus está dentro da baleia, esse velho desocupado viu a história lá no final em Laugh Tale e quis se esconder também. Rayleigh, outro velho desocupado, ficou especialista em fazer bolhas para os navios navegarem debaixo d'água e por aí vai. Para todos os efeitos, sempre que a gente volta às origens do mangá de One Piece, a gente vai ver que o mundo por si só, tudo que é relacionado ao século perdido, já tá meio que protegido dessa catástrofe. Porém, veja só que legal, o Monte Fuji de Wano e Skype tem um paralelo muito importante. Lá em Skype a gente aprende sobre o Pyroblowing, que é o tipo de matéria que sai de dentro de vulcões muito altos e que formam as nuvens com os quais eles podem pisar. Esse Pyroblowing também está muito relacionado ao Kairosek, que é a pedra do mar que consegue, por exemplo, machucar e ferir pessoas com Akuma no Mi até do tipo Logia. Acontece que o Kairosek é produzido no país de Wano. E bom, não preciso nem dizer que Wano é praticamente criada em volta de um grande vulcão. O Monte Fuji está tão alto que ele quase alcança as nuvens. E vocês não
não acham que as nuvens e as ilhas do céu podem ser criadas justamente no país de Wano? Isso, claro, no século perdido. Isso é tão interessante que, veja só, em um Vivrecard muito antigo, é dito que as armas de Wiper, aquelas bazucas que ele tem, foram criadas no país de Wano. Mas peraí, como é que o Wiper teria uma arma criada no país de Wano se Wano é um país isolado e Skype é um país que está nos céus, totalmente isolado de tudo? Essas relações entre minérios existem justamente por conta do século perdido. E eu não preciso nem dizer que tanto Shandora quanto as Ilhas do Céu têm diversos poneglyphs e histórias talhadas nas paredes com a língua dos poneglyphs, e foi o clã Kozuki que fez essa língua e que escreveu essas coisas. Eu já falei pra vocês, tudo que Vegapunk faz a respeito de tecnologia é só uma reprodução do século perdido. E para todos os efeitos, eu gostaria até de deixar um detalhe aqui nesse vídeo, que eu espero muito que vocês comentem aí embaixo debatendo sobre. Vocês não acham que cada vez mais parece que o Joy Boy tem uma visão do futuro exatamente de tudo que ia acontecer? Porque até o Knock Up Stream hoje em dia parece ser uma coisa planejada. Em exatos 400 anos após a sua queda, um Knock Up Stream acontece no mar, joga a ilha para os céus, deixa a ilha lá na Ilha dos Céus e deixa Shandora protegida para o grande incidente que aconteceria 400 anos depois, que é o que Vegapunk falou nos últimos capítulos. Será que até o Knock Up Stream esse cara já deixou planejado? Bom, vou deixar isso aí pra vocês. Para todos os efeitos, voltando ao retcon do Oda, quando Vegapunk descobriu que a York era traidora, ele forjou um plano, fez a gravação, deixou tudo preparado, escreveu uma carta e apagou a memória dele e dos Vegapunk que tinham descoberto que York era traidora. Assim, explicando o porquê, mesmo ele sabendo que a York era traidora, ele ficou tão surpreso quando viu ela. E também explica porquê que em nenhum momento nenhum dos Vegapunk sabia que York era realmente traidora. Ele ainda mais deixou uma carta dizendo que ele realmente precisava morrer. Ou seja, foi tudo bem planejado, por assim dizer, mas eu sinto muito que o Oda acabou tendo que corrigir isso depois. Eu acho que isso ficou um pouco em aberto e ele teve que dar essa arrumada, tanto que esse capítulo vem exatamente depois que a gente tá se despedindo do arco de Egghead. Então ele é bem atrasado para essa explicação acontecer. Por que esse flashback, por exemplo, não aconteceu no momento em que Vegapunk descobriu que ela era traidora, ou, por exemplo, antes da chamada acontecer pro mundo inteiro? De qualquer maneira, o Oda corrigiu essa lacuna que tinha ficado no arco e agora não tem mais pontas soltas. O Oda também deu uma ajudinha pro Sanji. Eu acho que o Oda anda lendo muito que a galera comenta no Twitter e nas redes sociais a respeito do Sanji, e até em comentários de vídeo no YouTube, porque ele deu uma forcinha bem legal pro Sanji nesse capítulo, quando ele mostra a relação que o Sanji teve com o Vegapunk, que o Vegapunk realmente queria morrer. Óbvio, teve um pouquinho de omissão aí do Sanji, mas mostra que realmente o Sanji tinha um objetivo junto com o Vegapunk, e o Vegapunk realmente queria morrer, ele não queria ser salvo, tinha um objetivo muito maior com isso. E ainda deu uma conversa e um diálogo muito interessante entre eles, em que Vegapunk, além de falar que gostaria de morrer, ele também comenta que sobre o tesouro One Piece, ele queria muito, mas muito, que o bando do Chapéu de Palha o alcançasse. E ele falou isso pro Sanji, deixando pro Sanji esse pensamento do porquê. Isso é muito legal que seja especificamente o Sanji, porque às vezes parece que o Sanji é a única pessoa racional nesse bando. Isso porque a Robin sabe de muita coisa, mas fica muito calada, ela pouco fala sobre o que ela sabe. E o Sanji geralmente sempre é o nosso estrategista. Para tudo que acontece, é ele que toma alguma dianteira de estratégia e por aí vai. Então é muito legal que o Sanji fique com esse pensamento dentro da cabeça dele. Ademais, tem uma teoria muito antiga a respeito do Sanji morrer diante do All Blue, que é uma coisa que a gente já comentou aqui no canal. E às vezes, esse tipo de cena me dá uma certa força para imaginar isso. Porque o Sanji, sabendo que as pessoas intencionalmente, ou pelo menos o Vegapunk, intencionalmente deseja que o bando tenha o tesouro One Piece e sejam eles que cheguem lá, é uma coisa bem perigosa para um membro da tripulação. Afinal, parece que todo mundo que sabe alguma coisa a respeito desse tesouro, ou um pouquinho a mais, ou morre ou é preso nesse mangá. Pro Sanji já vai ter um pensamento bem diferente em relação aos outros Mugiwaras. Os outros Mugiwaras querem que o Luffy chegue ao tesouro One Piece para se tornar rei dos piratas, cumprir o sonho dele e o sonho dos próprios. Mas o Sanji vai ficar se perguntando agora, até chegar lá, por que o Vegapunk falou isso? Por que o cara mais importante do mundo falou isso pra mim? Por que é que tem que ser a gente? Sinceramente, isso pra mim reforça muito a ideia de que o Sanji vai pensar muito sobre essa razão e que talvez leve a algum plot dele ser um personagem decisivo pra chegar ao tesouro e que acabe morrendo no final da história. Eu sei que não parece ter muita conexão, mas daqui pra frente vai fazer mais sentido. Por fim, temos uma grande festa dentro do navio dos gigantes, porque finalmente eles estão indo pra Elbaf. O grande e tão sonhado arco de Elbaf vai chegar. A terra dos gigantes e a terra dos sonhos do Usopp. Olha, eu não consigo nem explicar o quão emocionado eu fiquei de ver isso e o quão empolgado eu fiquei de ver essa página final. Eu espero esse arco há muito mais tempo do que eu espero pelo arco de Wano. Em Wano eu já pensava como seria o arco de Elbaf, então, cara, é muito bom saber que isso está bem próximo. E se você quer saber o que eu acho sobre o arco de Elbaf, o que eu sei que vai acontecer no arco de Elbaf, vê esse vídeo aí. E eu garanto que você não vai se arrepender.
E dito isso, eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere nossa descrição com o nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera, valeu!